Convido os irmãos, mesmo assentados, para abrirem a palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, quarto Evangelho do Novo Testamento, capítulo 19. Nós leremos do verso 31 até o verso 37. Evangelho de João, capítulo 19, do verso 31 ao verso 7. Mesmo assentados, irmãos, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Meus queridos irmãos, nós convidamos os irmãos a orarmos ao Senhor e pedimos a Deus que fale ao nosso coração nesta noite, com a sua palavra aberta diante dos nossos olhos. E também faremos uma oração pastoral. É um momento onde nós oramos também por aqueles que pedem orações de forma especial. É um momento de culto. Em momento nenhum nós desviamos o olhar de Deus para o homem. Em momento nenhum. Ainda continuamos adorando a Deus. Mas é um momento que nós pedimos ao Senhor que vá ao encontro daqueles que em especial pediram orações. Nós temos o nosso querido Fernando, cunhado de Everton, irmão de Ana, que está em tratamento sério, com uma enfermidade muito séria. Que Deus possa amenizar suas dores, que Deus possa abençoar aquele jovem, que nós temos o privilégio de visitá-lo, estar com ele ali, orando com ele. Deus possa livrar Fernando do mal, dando a Fernando, se for da vontade dele, a cura, mas livrando ele de sofrimentos e de dores. Pedimos também, vamos orar também pelo meu pai que pede orações. Pastor, é o meu tutor em Minas Gerais, é o meu grande amigo, companheiro, conselheiro, pastor Wilson Durães, lá em Minas, que também pede orações, que está fazendo um tratamento sério contra o câncer. Ele pediu orações também, para que nós orássemos por ele. Eu disse a ele que oraríamos, em especial nesta noite, por sua vida. Mas também, irmãos, aquele que nesta noite está tendo uma batalha, está pedindo a Deus socorro, talvez por sua vida ou por outrem, pode vir aqui à frente também. Não é necessário dizer. Nós não sabemos o que se passa por sua vida, mas nós não temos dúvida de que Deus, que conhece o seu coração, Ele também está com você e lutará a sua batalha. Nós estaremos orando por sua vida também. Aqueles que querem estar conosco, juntamente com Dona Lúcia, podem vir à frente, que o Senhor estará abençoando a sua vida e o seu nome será levado ao trono da graça de Deus nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, diante do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, diante daquele que com a sua voz virou para o mar e o vento furiosos e bradou: acala-te, emudece, e o mar e o vento obedeceram. Estamos diante do trono da graça daquele que nos criou, daquele que conhece toda a nossa vida, daquele que sabe e conhece as nossas necessidades. Ó nosso Deus,
Venha estar, ó Deus, agora presente nos corações que aqui pedem a Ti socorro. Pedem a Ti que olhes, ó Deus, para as suas vidas. Te pedimos, ó Deus, que os nomes que nós citamos aqui, os irmãos que estão aqui à frente, que Tu possas, por Tua infinita graça e misericórdia, abençoá-los conforme a Tua vontade. Que Tu possas enviar os Teus anjos para lutarem as suas batalhas. Nosso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos as suas vidas, as vidas daqueles que citamos e daqueles que estão aqui, para que Tu possas livrá-los do mal e para que Tu possas dar a eles a certeza de que as suas lutas, os seus temores, os seus pedidos estarão agora entregues diante do trono da graça de Deus e que possam descansar em paz, na certeza de que Tu estarás cuidando das suas lutas, das suas batalhas, conforme a Tua vontade. Dá, nosso Deus, aos nomes que citamos aqui, aos irmãos que estão aqui nesta noite, a paz que excede todo entendimento, uma noite de descanso, uma semana de vitória e a Tua infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, em nossa última mensagem, os irmãos têm acompanhado que nos domingos à noite nós temos pregado sobre o Evangelho de João. Há muitos domingos nós temos pregado desde o primeiro versículo e já estamos no capítulo 19. Eu tive o privilégio de pregar mais de 100 mensagens no Evangelho de João. Essa é a mensagem 108. Que privilégio nós podermos falar sobre essa narrativa maravilhosa do quarto Evangelho do Novo Testamento. No domingo passado nós pregamos justamente sobre os versos 28 ao verso 30, quando, meus irmãos, João narra um momento trágico, um momento de tremenda escuridão, um momento onde as trevas tomaram toda a claridade do dia, um momento trágico na vida da humanidade. E no verso 30, eu gostaria que vocês fossem para nós lembrarmos a mensagem do domingo passado. A narrativa de João diz assim: inclinando a cabeça, Jesus Cristo rendeu o Espírito. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim no verso 30: então baixou a cabeça e morreu. Meus irmãos, a tragédia que alcançou a humanidade no Jardim do Éden, no dia que o homem pecou contra o Senhor, a tragédia terrível que alcançou a humanidade, que foi a morte eterna, a morte física e a morte espiritual, neste momento aqui está claramente atingindo o calcanhar de Cristo. E João narra de forma muito clara: Jesus Cristo morreu. No momento da crucificação, João está presente ali, primo de Jesus Cristo, e ele declara: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que tabernaculou entre nós, morreu. O coração parou, a vida lhe escapou do corpo, ele morreu. Tragédia, escuridão, trevas. Os batimentos cardíacos pararam, a pressão zerou. Jesus Cristo morreu. João tinha uma grande preocupação quando ele escreveu o seu Evangelho. Como nós já falamos aqui, o Evangelho de João é bem diferente dos 3 outros Evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Os Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, eles escrevem a vida de Jesus Cristo de forma cronológica muito parecida. João não. Embora ele escreve o trabalho, a vida de Jesus Cristo, ele não tratou de forma cronológica. A preocupação de João foi para que os seus leitores, mais ou menos no ano 70, pudessem entender que Jesus Cristo foi o Deus homem, o Deus que tabernaculou entre nós. Porque no ano 70, João percebeu que haviam 2 linhas que eram
os gregos e os judeus. E João queria que eles entendessem. Os judeus não aceitavam que Cristo teria sido Deus. E João se preocupava com isso. João queria demonstrar que Cristo foi Deus e ao mesmo tempo foi homem. A preocupação de João era mostrar aos judeus que o Deus que tabernaculou entre nós não era um fantasma. Eles acharam no gnosticismo que Cristo não poderia ter sido Deus. Eles achavam que o corpo era mau e era impossível Deus ter tido um corpo humano. Até mesmo diziam que Jesus Cristo não tinha marcado os seus pés nas areias do mar, nem sujado os seus pés nas terras barrentas da Galiléia. Eles diziam que ele era mais ou menos um fantasma. Eles diziam que era impossível o Deus ter sido um homem verdadeiro. Mas João, na sua narrativa, ele queria demonstrar que Deus se fez homem mesmo. Nasceu de mulher, sob a lei, sentiu fome, sentiu tristeza, cansou, suou. E João tinha essa preocupação de mostrar aos judeus que ele era o Deus homem. Outra preocupação de João era mostrar aos gregos, porque os gregos tinham uma visão do Logos de Cristo, e tendo o gnosticismo como teoria principal, também diziam: é impossível Deus ter um corpo, é impossível. Os gregos tinham essa visão, o Logos de Deus, é impossível ser homem. E João demonstra que aquele Logos habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Essa era a preocupação de João, na sua narrativa, escrever para os gregos e para os judeus, no ano 70, mostrando, irmãos, o que ele viu com seus olhos. Eu imagino João no alpendre da sua casa, lembrando o que viu, lembrando as palavras de Cristo no cenáculo, lembrando da tragédia da morte, lembrando das lutas do ministério de Jesus Cristo. Ele diz: eu preciso escrever para que as pessoas possam ver e ouvir a verdade. E João escreve a sua narrativa mais ou menos no ano 70 da era cristã. E essa era a preocupação de João: mostrar que Jesus Cristo foi o Deus que tabernaculou entre nós mesmo. E por isso que ele escreveu: ele morreu. O seu coração parou, a sua pressão zerou, ele morreu. Na mensagem de hoje, irmãos, nós daremos continuidade à exposição do capítulo 19, agora nos versos 31 a 37, como lemos, quando João agora narra mais um detalhe da morte de Jesus Cristo. Ele agora vai trazer alguns detalhes importantes que nós precisamos trazer nesta noite aqui. Ele definitivamente estava disposto a relatar com bastante clareza, tanto aos judeus como aos gregos, o que ele tinha visto, a dificuldade deles aceitarem que Deus nasceu mesmo de mulher, sob a lei, foi homem e habitou entre nós, e esse grande Deus se deu na cruz do Calvário para ter sido morto e crucificado ali. O Logos de Deus se fez homem e tabernaculou entre nós. Ele morreu. Ele morreu. O sacrifício definitivo de Deus. Somente Jesus Cristo aplacou a ira do pecado. Somente Ele. Até então, irmãos, tanto no tabernáculo quanto no templo, muitos cordeiros, muitos animais, milhares de animais eram sacrificados. O seu sangue aspergido no Santo dos Santos. Vários rituais as pessoas faziam, mas somente o Cordeiro que foi Cristo foi capaz de aplacar a morte. Até então, milhares de cordeiros, milhares de pombas, milhares de bois eram mortos no templo e no tabernáculo, mas nenhum deles aplacou a morte. Nenhum deles venceu por completo a morte. E isso é o que João queria demonstrar: que o Cordeiro de Deus estava ali, morrendo no nosso lugar, e a sua morte aplacou a ira de Deus. Como foi a mensagem do domingo passado, o tema foi a morte, da morte, na morte de Cristo. Copiando assim, não foi um plágio, mas eu copiei o tema de um autor
de um livro que tinha como tema a morte, da morte, na morte de Cristo. A morte de Cristo apagou a morte. Por isso que Paulo chama ele de primícia dos que dormem, porque ele foi o único que na sua morte venceu a morte. E João queria demonstrar isso, irmãos. A mensagem de hoje tem como tema água e sangue. Água e sangue. Os judeus, eles eram muito mais misericordiosos do que os romanos. Os romanos, quando alguém era crucificado, eles deixavam o seu corpo passar dias e até mesmo semanas pendurado no madeiro, morrendo aos poucos. A morte por crucificação era terrível. Além do sofrimento dos açoites anteriores, a pessoa morria por asfixia. E muitos imploravam. A história conta de alguns livros que eu li sobre a morte da cruz. Eles dizem que muitos morriam com até mesmo loucuras. Eles ficavam loucos na cruz, tal e tamanha era a dor e o sofrimento ali naquele madeiro. Os romanos, eles deixavam que a pessoa morresse, e muitas vezes a pessoa morria aos poucos. Uns passavam dias, outros passavam vários dias. Era uma morte terrível, de um sofrimento tremendo. Os animais de rapina pousavam sobre as suas feridas. As moscas entraram nos seus ouvidos. Os insetos invadiam os seus olhos. Uma morte terrível. E os romanos deixavam aquelas pessoas ali durante dias no Calvário, na caveira. Mas a lei judia afirmava, como está em Deuteronômio capítulo 21, dos versos 22 a 23, ela dizia: se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Meus irmãos, os judeus, possivelmente os principais sacerdotes, membros do Sinédrio, preocupados que no próximo dia seria a Páscoa, tanto que João escreve que era o dia de preparação, eles não queriam que aqueles homens continuassem presos na cruz ali. E foram até o Império Romano e pediram que quebrassem as suas pernas para que eles morressem. Era uma estratégia dos judeus. Eles açoitavam o prisioneiro crucificado através das suas pernas para que morresse. Eles quebravam as pernas para que agilizasse, para que apressasse a sua morte. E assim aconteceu com os dois que estavam ao lado de Jesus Cristo. E assim foi o que aconteceu, e João está nos mostrando aqui. Eles quebraram as suas pernas. Naquela ocasião, como descreve João aqui no verso 31, não poderia, irmãos, permitir que os corpos permanecessem pendurados na cruz durante a noite, porque no sábado seguinte seria um dia especial, era a Páscoa. Por isso que João descreve que os judeus foram ao Império Romano e pediram para que matasse aqueles homens, quebrando as suas pernas. Empregava-se esse método, um método nefasto, um método duro para desfazer dos criminosos, principalmente aqueles que não conseguiam morrer mais rápido. Essa era a estratégia. Golpeavam as pernas até que eles morriam. Isso aconteceu com os dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus Cristo. O procedimento de quebrar os ossos era denominado de crurifrágio, que era o processo de quebra dos ossos da perna, mediante pesados golpes, através de martelo, de ferro. Uma dor terrível eles sentiam, e assim acontecia. E aconteceu com os dois ladrões que estavam ao lado de Jesus Cristo. Mas João descreve aqui, irmãos, neste texto, claro, que Jesus não sofreu a mesma sorte desses homens, porque ele já estava morto. Jesus Cristo já estava morto. João vê esse fato como cumprimento de outra passagem do Antigo Testamento. Está em Números capítulo 9, verso 12. Que não se devia romper nenhum osso do cordeiro pascal. Os cordeiros que eram sacrificados
não poderia se quebrar ossos. E João percebe, esse é o Cordeiro Pascal. Os ossos dele não foram quebrados. Quebraram os ossos de um ladrão do lado crucificado, quebraram os ossos de outro malfeitor crucificado, e o de Jesus Cristo não. E João lembra, e ele diz, a profecia está sendo cumprida. Ele é o Cordeiro Pascal. Seus ossos não foram quebrados. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda, meus irmãos. Mais uma vez, João vê Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal, que iria liberar a morte, que iria vencer a morte através da sua morte. Por isso que João escreve, os ossos dele não foram quebrados. Não quebraram os seus ossos. Quebraram de um crucificado de um lado, quebraram do outro crucificado, mas o de Jesus Cristo ficaram intactos, o seu corpo ficou intacto. Mas por último aqui, irmãos, vem um incidente estranho. Quando os soldados viram que Jesus já estava morto, e não lhe quebraram os ossos, com uma lança, um dos soldados atinge Jesus Cristo, provavelmente para certificar-se que ele realmente estava morto. Ele pega uma das lanças e atinge Jesus Cristo. E João descreve que ele cravou a lança em Cristo. Coisa tremenda. Uma descrição, uma narrativa tremenda, porque João fala algo interessante aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. João disse que quando o soldado cravou a lança no corpo de Cristo, saiu sangue e água. Que narrativa impressionante. O que é que nós temos a dizer sobre isso? João deu importância especial a isso. Por quê? Porque João disse que em Cristo eles atingiram o seu corpo e logo depois de atingido saiu sangue e água. João vê em Cristo o cumprimento da profecia de Zacarias capítulo 12, verso 10, e conclui, olharão para mim a quem traspassaram. Por isso que ele cita Zacarias aqui nesse texto. João cita o profeta Zacarias aqui, porque João vê a profecia sendo cumprida, e ele diz, nele, a ele traspassaram, e verão a quem traspassaram. E ele cita a profecia de Zacarias. Lendo alguns comentaristas, como Hendrickson, Moody, até o próprio John Barclay, irmãos, eles trazem um detalhe importante a essa narrativa. Por que João, ele cita que do corpo de Cristo saiu sangue e água? Qual foi o motivo? E eles trazem dois pontos importantes. Por que João cita que em Cristo saiu sangue e água? Primeiro, para João se tratava de uma prova definitiva, de uma prova irrefutável que Jesus Cristo havia morrido. E ele tinha um corpo de homem. Aquele corpo não tinha mais vida. Ao perfurar o lado de Jesus Cristo, João percebe que sai água e sangue. Aqui, irmãos, estavam respostas para os gnósticos, com suas ideias de que ele era um fantasma, com suas ideias que era impossível ele ter um corpo de homem. E João declara, ele era homem, ele morreu, porque quando o soldado o furou, saiu água. O coração havia parado, não havia vida. Não havia vida, ele morreu. Ele morreu. Ele verdadeiramente morreu. Ele não era fantasma, ele era homem e morreu ali na cruz. Um segundo ponto que os comentaristas eles veem essa preocupação de João ter citado esses dois elementos foi, irmãos, porque esse era o símbolo de dois grandes sacramentos da igreja. E João, através do corpo de Cristo, entendendo que era o Cordeiro Pascal, João traz os dois elementos dos sacramentos da igreja: a água representando o batismo e o sangue representando o sacramento, a ceia do Senhor. E João vê no corpo de Cristo a representatividade da substituição tremenda do Cordeiro de Deus, porque dali saem justamente os dois elementos, um representando o batismo e outro representando a Eucaristia.
a Santa Ceia do Senhor. João está ali impressionado com o que ele está vendo. E João descreve na sua narrativa o que ele viu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, numa ação tremenda na cruz do Calvário. Tremenda. Ele absorveu a morte. A morte o cobriu. A morte o atingiu. Não foi algo misterioso, foi algo concreto. A morte o atingiu. E ele a venceu. E ele a venceu de forma tremenda. O Cordeiro de Deus estava ali sendo sacrificado de forma extraordinária, de forma real. Eu imagino, irmãos, que quando João vê esse detalhe, João imagina que quando eles saem do cenáculo na sexta-feira, eles descem para ir para o Monte das Oliveiras. Eles precisam cruzar um vale, onde nesse vale passava um rio, um pequeno riacho, que passava entre o templo e descia ali com todo o sangue dos cordeiros que eram sacrificados. Milhares e milhares, milhões e milhões de cordeiros que eram sacrificados. E João deve ter cheirado o sangue daqueles cordeiros naquela noite terrível da quinta-feira. João lembra, eu vi o sangue dos cordeiros sendo sacrificado nos templos, quando eu saí com Cristo do cenáculo e fomos em direção ao Getsemane. Quando fomos em direção ao Monte das Oliveiras, eu vi o odor do sangue. Certa vez, irmãos, eu fui fazer um trabalho num matadouro, no estado de Minas Gerais. Um matadouro grande, de uma empresa multinacional. E eu fiquei impressionado com a quantidade de sangue. É uma quantidade tremenda de sangue. Aquele matadouro matava 1000 bois por dia. E quando eu fui perceber lá a estabilização dos efluentes, das mortes dos animais, é uma quantidade de sangue imensa. E aí eu imagino, irmãos, o que João, juntamente com os outros apóstolos, com Cristo, viram quando saíram caminhando do cenáculo em direção ao Monte das Oliveiras, naquela noite terrível, a quantidade de sangue derramando, vindo do templo, quando as pessoas sacrificavam os animais, os cordeiros. E João, nessa passagem agora, ele vai lembrar, esse é o Cordeiro de Deus. Eu entendi, ele é o Cordeiro de Deus, e a profecia está se realizando agora. Os seus ossos não foram quebrados. Quebraram os ossos de um lado, de um malfeitor, quebraram os ossos do malfeitor do outro lado, e de Cristo não tocaram nos seus ossos, intacto. E a certificar-se que ele morreu, realmente concluiu, saiu água e sangue. Meus irmãos, João faz uma analogia com os elementos dos sacramentos. A água representando o batismo, o sangue representando a Eucaristia, como comenta Hendrickson e Moody. Ele disse: João percebeu que o Cordeiro de Deus estava ali. E os sacramentos foram ali claramente demonstrados através da narrativa de João. A água, que é a marca visível da graça invisível. Na minha sala de escola bíblica dominical, eu falando do batismo, falei para Ana, para Everton, para Silas, que o batismo, ele não salva, mas é o selo visível da graça invisível de Deus. Que coisa tremenda é o batismo. E a água é um elemento primordial no batismo. E João vê sair água do corpo de Cristo. E João se reporta justamente aos sacramentos. O vinho, a ceia do Senhor. O símbolo do sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário para salvar a humanidade, para vencer a morte, para vencer a morte na sua morte. Cristo venceu a morte na sua morte. Os agrilhões da morte foram quebrados ali na cruz do Calvário. Meus irmãos, isso é uma coisa tremenda. Os agrilhões da morte que ameaçavam a humanidade foram quebrados na cruz do Calvário. O próprio João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 7, tratando de Cristo, logo depois ele descreve: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O próprio João declara isso em sua carta, em sua epístola. Primeira epístola de João, ele descreve: o sangue de Jesus Cristo
nos purifica de todo pecado. Não é de algum pecado não, meu querido. É de todo. É de todo pecado. Os nossos pecados do passado foram todos pagos na cruz do Calvário. Os nossos pecados do presente foram todos pagos na cruz do Calvário. E os nossos pecados do futuro, que nós ainda nem pecamos, já foram pagos na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados já foram pagos, quitados na cruz do Calvário. E João está declarando essa verdade aqui em sua narrativa. Como conclusão da mensagem desta noite, nessa narrativa maravilhosa de João, eu gostaria de afirmar aos irmãos que não é por acaso que João escreve isso. João está declarando para o meu coração e para o seu, nessa noite, de que Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi oferecido, o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro que foi aceito por Deus, o Cordeiro que morreu, que foi sacrificado. Não há outro Cordeiro, irmãos. Cristo é o Cordeiro de Deus. Durante toda a era mosaica, houve centenas de milhares de cordeiros imolados pelos sacerdotes, tanto no tabernáculo como depois do templo. Eles eram oferecidos em cerimônias simbólicas. Mas aqueles cordeiros que foram oferecidos nas cerimônias simbólicas, nenhum deles poderiam tirar o pecado. Como está em Hebreus capítulo 10, verso 1. Aqueles cordeiros que foram imolados na era mosaica, tanto no tabernáculo como também no templo, eles não tiravam o pecado de ninguém. Eles simplesmente simbolizavam que por culpa do pecado, um inocente seria morto. Por culpa do pecado, o inocente precisaria morrer. E Jesus Cristo agora, Ele assume o seu ministério, assume a sua responsabilidade, assume o motivo real para que Ele veio, morrendo na cruz e destruindo a morte com a sua morte. Ele teve que morrer. Ele morreu para que a morte fosse vencida, para que os agrilhões da morte fossem vencidos. E hoje estivéssemos aqui, pela misericórdia de Deus, salvos pela graça, os nossos pecados perdoados, na certeza de que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, porque Cristo morreu em nosso lugar, e a sua morte venceu os agrilhões da morte. Cristo é o único Cordeiro. Os cordeiros mosaicos, os cordeiros do templo, do tabernáculo, eram milhares. Cristo é o único. O único Cordeiro. Eram cordeiros oferecidos a Deus, mas Cristo é o Cordeiro de Deus. É o próprio Deus. O próprio Deus se fez homem e habitou entre nós e morreu para vencer a morte. Que coisa tremenda essa narrativa de João, irmãos. Não é por acaso que ele tem esse cuidado de escrever essas palavras de forma tão clara. Cristo morreu. E em sua morte, ele venceu a morte. Como aplicação, eu gostaria de aplicar essa mensagem aos nossos corações de duas maneiras. Primeiro, como é que nós podemos trazer essas palavras para a minha vida prática? Como eu posso agora trazer para a minha vida prática essas palavras de João? De que maneira? Eu poderia colocar de forma prática duas. A primeira, meus queridos, é que nós precisamos tomar posse dos meios de graça que o Senhor nos deu. Se você ainda não foi batizado, se batize. É um sacramento, é uma ordenança. Se seus filhos não foram batizados, batize-os, porque eles são filhos da aliança. Não perca essa oportunidade de você abraçar o sacramento. Eles são filhos da aliança. Se você ainda não teve o privilégio de participar da mesa do Senhor, do sacramento, faça a sua pública profissão de fé. Não perca tempo. Não perca, porque são os meios de graça que Deus nos deu para alimentar a nossa alma, para que nós sejamos, irmãos, cada dia mais prontos para recebermos Cristo.
Tome posse dos meios de graça. Não perca essa oportunidade. Se há na sua casa alguém que ainda não se batizou, converse, abrace esse meio de graça. Não perca essa oportunidade. Batize, é meio de graça. Não deixe seus filhos às margens da aliança de Deus, porque são meios de graça. Batismo e a ceia do Senhor, sacramento. Muito sério. Não perca essa oportunidade. Há uns domingos atrás terminou o culto. Eu tive o privilégio de batizar Silas, esse jovem Silas. Há alguns anos atrás eu tive o privilégio de batizar Silas. Quando terminou o culto, ele disse: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu digo: diga, Silas. Ele disse: como é que eu posso fazer minha comunicação de fé? Eu disse: já. Já. O Espírito Santo te motivou, te conduziu, Silas. E agora eu vou te preparar para que você declare o Senhor como o Senhor da sua vida diante da igreja e participe dos sacramentos. É um privilégio. Esse é o desejo de todo cristão, irmãos. Deve ser o de todo cristão. Pastor, eu quero tomar posse dos meios de graça que Deus me deu. Batismo e a Santa Ceia. Não perca. Não perca. Segunda aplicação. O sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, foi único. Foi de uma só vez. Nós não precisamos fazer nenhum outro sacrifício. As pessoas têm mania de achar que para que Deus o olhe, precisa fazer algum sacrifício. Precisa fazer algo para que Deus veja em você alguma coisa. Erro tremendo doutrinário. Você não precisa mais de sacrifício. O próprio Davi diz: o Senhor não se compraz com sacrifícios, mas sim com coração contrito e quebrantado. Nós não precisamos mais de copo de água em cima de televisão, de subir morro da Conceição de joelho, de fazer promessa para que Deus me olhe e veja em mim algo especial, de forma alguma. O que foi especial para que Deus te perdoasse os pecados aconteceu naquele dia que João viu na cruz do Calvário, a morte de um cordeiro. Uma ação única, não precisa de mais nada, você só precisa aceitar Cristo como Senhor da sua vida, só isso. E viver na verdade, e viver uma vida de um cristão comprometido com o Senhor. Só basta isso. Você não precisa fazer mais nenhum outro sacrifício. Você não precisa deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23 na sua casa como amuleto. Você não precisa pendurar no seu carro nenhum crucifixo. Você não precisa entrar no seu trabalho com o pé direito. Nada disso, isso não influencia em nada a sua vida, em nada. Tem gente que não passa embaixo de escada, não pode ver o carro preto passar na frente. Não precisa mais de nada. A sua vida não é mero acaso. A sua vida agora independe de gato preto, de escada, de dia 13, sexta-feira 13. Sua vida não depende agora de Bíblia aberta para ser um amuleto, de um crucifixo pendurado em seu carro para te livrar de acidente. Meu querido, não viva dessa forma, porque o sacrifício de Cristo foi feito uma vez só na cruz do Calvário. E nós só precisamos agora descansar no Senhor e vivermos uma vida de cristãos real. Uma vida real pautada na verdade, na palavra de Deus. Não precisamos mais de sacrifício. Você não precisa se preocupar com nada disso. De colocar roupa branca para virar o ano, de pular as ondas 4 vezes, 7 vezes, não sei quantas, jogar flor, nada disso, não faça isso. Isso é pecado. Você não precisa mais de amuleto nenhum. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu naquele dia, na cruz do Calvário. A morte o alcançou, o seu coração parou. As suas taxas foram a zero. Ele morreu. E ao terceiro dia venceu. Nós somos vitoriosos em Cristo. Que Ele possa abençoar a sua vida e a minha. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Te agradecemos porque a Tua palavra fala ao nosso coração, nos preenche, nos alimenta,
Nosso Deus, muito obrigado, que ela tenha guarido em todos os corações que a ouviram nesta noite. Que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, vitoriosos, na certeza que a morte, na morte em Cristo, através dela, nós fomos libertos. E hoje podemos viver a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Nosso Deus, abençoe cada vida, cada família, fortaleça-nos, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, que venhas agora neste lugar, para que venhamos, ó Deus, participar da Santa Ceia do Senhor. Que a representação desta mesa aqui, ela seja vívida em nossas vidas. Que através desta mesa, nós possamos viver a morte na morte de Cristo. E que nós possamos esperar Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja em breve, onde estaremos no novo céu e nova terra, eternamente com o Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.